Olá, Deus abençoe vocês, que a graça de Deus esteja sobre a tua vida e sobre a tua família. Aqui é o Bispo Alex, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Olha só, esses dias eu tenho observado, muitas reportagens falando a respeito da Páscoa, as pessoas correndo atrás de comprar o seu peixe, correndo atrás de comprar os ovos, os tão conhecidos ovos de chocolate de Páscoa, né? E aí eu fiquei no meu coração com um desejo enorme de fazer uma mensagem nova, um estudo a respeito da Páscoa, da verdadeira Páscoa. Bom, primeiro, a Páscoa tem origem na Bíblia, né? A Páscoa, que significa persa, né? Ou persa, que significa passar por cima, uma palavra hebraica. E esta palavra, né, ela surge na Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 12, quando, na ocasião que o povo judeu estava como escravo no Egito, e a Bíblia diz que Deus levantou Moisés para libertar o povo dele. E a fazer desta forma, Deus orientou Moisés a falar com todo o povo, que ele separasse um cordeiro de 1 ano, bem novinho, que não houvesse defeito e que fosse sem nenhuma mancha. Para que esse cordeiro fosse sacrificado, o sangue aspergido, ou seja, colocado nos umbrais da porta, a parte de cima e nas laterais. E a família fechasse a porta à noite e jantasse, né? Fizesse uma janta com a carne daquele cordeiro, também com ervas amargas, que traria o simbolismo do tempo da escravidão no Egito, como também pães ázimos, que são pães sem fermento. Então essa foi a primeira celebração que se tem notícia escrita acerca da Páscoa. Bom, então o que acontece? Quando a Bíblia fala que foi feito desta forma, o sangue aspergido nas portas, nos umbrais das portas, para que à noite, a 10ª praga, que Deus já tinha enviado 9, a 10ª praga, ela atingisse em cheio o coração de Faraó para que este liberasse o povo até então cativo no Egito. Então o anjo da morte foi liberado sobre o Egito, que ali veio a morte dos primogênitos de toda a nação egípcia, com exceção daqueles que colocaram o sangue da porta, ou seja, aqueles que obedeceram a palavra do Senhor e serviram a Páscoa. Então a Páscoa ali foi um memorial de sacrifício, de morte do cordeiro, mas ao mesmo tempo de proteção dos judeus que ficaram dentro de casa, se alimentando da Páscoa, enquanto o anjo da morte passava por cima de suas casas e não podia entrar porque tinha ali a marca do sangue através da obediência que eles tiveram a Deus. Bom, e o que tem a ver ovo de chocolate e coelho com a Páscoa? Nada. Nada está escrito na Bíblia. A gente sabe do contexto histórico, né, e muitos sites registram esses fatos históricos, que muitas civilizações antigas, eles cultuavam, né, e a divindade do coelho, como também eles trocavam ovos como símbolo de vida. Era um costume de presentear pessoas com ovos. Celebrava assim o fim do inverno e o início da primavera, para se ter uma boa colheita, um bom cultivo, ou seja, tem um crescimento na agricultura. Era um motivo das trocas, né, de ovos que havia entre as famílias daquela época. Lá no século XII, né, já no século XII, um século já mais evoluído, né, já depois de Cristo, começou também dentro das igrejas isso, através da religião. Quando o rei Luís VII ele voltou à França depois da segunda investida dele de cruzada lá em Jerusalém, que não foi bem sucedido, ele acabou perdendo a guerra para os muçulmanos, e quando voltou, ele voltou exatamente na Páscoa, houve uma grande celebração, e ele, por ser tá tão feliz de estar retornando à sua casa, ou seja, a França, ele pegou, distribuiu para os pobres daquela época, distribuiu comida. E dentro da comida vieram muitos ovos. Então essa tradição começou aí, a troca de ovos no período da Páscoa. E aí foi se aprofundando até os franceses lá na frente transformar esses ovos em chocolate e começaram a pintura, começou a troca de pessoas. Muitos até levavam os ovos no domingo de Páscoa para ser consagrado nas igrejas, né, para estar recebendo oração até para ser beatificado. Então, os ovos começaram a entrar dentro da celebração da Páscoa, que não era, nem tem no contexto bíblico, né? A Bíblia diz lá em Mateus 15:6,
e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. É essa orientação de Deus para as nossas vidas, que nós não venhamos a substituir as coisas divinas pelas coisas profanas, né? E o coelho começou aonde, bispo? Lá na Europa, os povos germânicos cultuavam a deusa da fertilidade, por nome Ostara. E o símbolo desse culto era um coelho, que é o símbolo da fertilidade para eles, né? Por conta da alta produtividade e reprodução do coelho, né? Que consegue colocar muitos em uma só ninhada. Então, aí você percebe que eles começam, né, ao reverenciamento. Se você colocar hoje na internet a palavra Páscoa, só vai aparecer o coelho e o ovo de chocolate. Duas coisas que não se combinam, porque o coelho não é ovíparo, ou seja, o coelho não põe ovo. E mesmo assim as pessoas continuam distribuindo ovos nas redondezas de sua casa, para que os filhos vá buscar no período da Páscoa. E outros vão comprar no supermercado o tão famoso ovo de chocolate, que o chocolate em si não é pecado algum. Pecado, é claro, é passar dos limites do chocolate, mas é muito gostoso o chocolate. Mas na hora que você compra, distribui, fabrica, você está participando da Páscoa que não é aquela que Deus quer. É a Páscoa mundana, é a Páscoa onde os objetos se tornaram mais importantes do que Deus. A Páscoa lá do Egito tinha referência de Cristo, que era o Cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo. Mas, no entanto, o diabo conseguiu inserir uma mentira, uma idolatria no meio desta comemoração, ao ponto que hoje, onde você chega em mercados, na mídia, nos colégios, ninguém fala mais sobre o Cordeiro de Deus, sobre a verdadeira Páscoa que é Cristo. E a figura do ovo de chocolate e do coelho se tornaram predominante na Páscoa atual, quando não tem nada de registro na Bíblia acerca destes assuntos. Como também não existe nenhuma ordenança de Cristo, nem dos apóstolos, de comer peixe nas sextas-feiras. Isso é uma ordenança católica que foi instituído lá no século IX, né, foi instituído como símbolo do cristianismo comer peixe na época da quaresma, principalmente na sexta-feira santa, que eles chamam. Então, mas isso não é bíblico, não há nenhuma relação entre a doutrina bíblica e este ensino de comer peixe. Então a gente tem que aprender, irmãos, que a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 1, versículo 25, o seguinte: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito e eterno. Glórias a Deus. Amém? Romanos 1, 25. Então, a gente começa a ver claramente a introdução de elementos que não estavam na Páscoa original. Mas, bispo, e nós comemoramos essa Páscoa? A Bíblia diz, irmãos, que nós devemos nos limpar do velho fermento. Onde está escrito isso, bispo? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 5 e o versículo de número 7, que diz assim: porque limpai-vos, pois, do velho fermento, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Glórias a Deus. Ele é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. E não obstante disso, a Bíblia diz que, lá em Mateus 26, do 17 e 30, Jesus orientou os seus discípulos a fazer a última Páscoa, a registrar a última Páscoa e a primeira ceia. Jesus ordenou fazer essa última Páscoa com todos os elementos que os judeus praticavam na sua Páscoa. E no meio da Páscoa, Jesus pegou o pão da Páscoa e ele começou a dizer que aquele pão representava o corpo dele e que nós deveríamos comer em memória dele. Depois ele pegou o vinho, que não era algo que estava lá na primeira Páscoa lá do Egito, mas ele já tinha recebido orientação em vários outros livros, e a Bíblia diz que os judeus praticavam colocando o vinho, o suco de uva integral. E a Bíblia diz que lá Jesus pegou esse suco de uva e diz assim: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança que eu faço com vocês. Bebam dele todos, façam isto em memória de mim. A partir daquele instante, a igreja de Cristo deixou de comer as ervas amargas e passou a só comer o pão sem fermento e o vinho que representava o sangue do amado Jesus. Ou seja, lá no Antigo Testamento, a Páscoa, o sangue ficava por fora da casa, ficava na porta. Já no Novo Testamento, as pessoas tomavam, através do símbolo do vinho, do suco de uva, e o sangue não ficava por fora, ele entrava dentro de nós, para nos lavar e nos limpar de todo o pecado. Esse é o mau simbolismo. O diabo não pode tocar em você porque você tem a marca do sangue. O diabo não pode impedir que você
você seja lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O anjo da morte não pode te tocar. Então, aceitando o sacrifício na cruz, você aceitou o que o Cordeiro de Deus, representando essa Páscoa, veio morrer em teu lugar, em meu lugar. Pense bem, a Páscoa, ela fala da morte do Cordeiro, uma representação. A ceia foi o próprio Jesus que instituiu como morte, ressurreição e uma vida nova através do sangue dele, uma nova aliança. Que você seja abençoado, não viva dominado pelas trevas, não viva dominado pelo mundo, não queira se assemelhar a este mundo. A Bíblia diz que nós não devemos nos assemelhar às trevas. Olha o que a Bíblia diz em João, capítulo número 3 e o versículo de número 19. Diz assim, olha, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. As nossas obras, a sua obra cristã, ela tem que ser através da luz, a palavra de Deus, e não pelo que nós achamos que é correto, mas seguindo não as tradições deste mundo. Eu sei que é muito bonitinho receber um chocolate, eu mesmo gosto de chocolate, mas eu tento me abster de tudo isso neste período, para que eu não venha me assemelhar ao mundo e não contribuir para a prática mundana de uma Páscoa mentirosa. A nossa Páscoa hoje é a ceia do Senhor que temos em nossas igrejas, onde lá representa a morte do Cordeiro, representa o sacrifício na cruz, e como Paulo diz, Jesus é a nossa Páscoa. Está lá em 1 Coríntios, e você pode ler depois com mais calma, 1 Coríntios capítulo 5 e o versículo de número 7. Jesus é a Páscoa, Jesus é a verdadeira Páscoa, tá bom? Glória a Deus, porque Ele é a tua Páscoa, Ele é a nossa Páscoa. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus, um grande abraço e vamos cear e vamos cultuar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.